Queridos, eu vou ler aqui, porque às vezes a gente lê a nossa tradução aqui, e aqui está outra tradução, e aí às vezes o povo fica um pouco perdido. Então eu vou ler aqui. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Quantos anos? Não, eu vou ler isso aqui. Não pode deixar, meu filho. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com o quê? É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Agora vamos ler Êxodo. Êxodo capítulo 12 e o verso 40. Êxodo 12 e verso 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de... Deus falou que seria quantos? Mas eles ficaram quantos? Deus mentiu? Deus não cumpriu a promessa? Vamos entender um pouquinho isso esta manhã. Amados, Deus, ao chamar Abraão, Deus queria uma nação santa, Deus queria uma nação separada, Deus queria gerar filhos espirituais. Então ele inicia por um homem chamado Abraão, e Sara, ou Sarai, a sua esposa, dá-se Isaac, vem Jacó, e aí vem toda a descendência, né, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, e Deus vai dando continuidade nessas questões aí. Então Deus vai estabelecer um povo hebreu, um povo santo, separado, um povo que era diferente de todas as outras nações. A maioria das nações tinham vários deuses, mas Israel tinha um único Deus. A maioria das nações, os deuses eles construíam altares, eles desenhavam, eles construíam, assim como Arão construiu no deserto um bezerro de ouro. Eles tinham que ter algo para eles sentirem. E aí quando eles iam para as guerras, eles carregavam esses deuses com eles, porque eles acreditavam que se o Deus não estivesse junto com eles fisicamente, o Deus dele não estava com eles. Agora, o Deus de Israel era um Deus invisível, era um Deus que não precisava ser carregado, era um Deus que, onde o povo estivesse, ele estava junto, embora havia uma arca da aliança que representava a presença de Deus. Mas você vai ver que quando Ofni e Finéias, desviados, levam a arca, não acontece nada. Pelo contrário, a derrota é muito maior do que quando eles estavam sem a arca, porque a arca representava a presença de Deus, mas era um objeto, né, que se você não tivesse Deus no teu coração, de nada valia, de nada representava aquilo. Então Deus chama a Abraão para abençoar a terra de Canaã, para começar uma nação santa, separada, e faz-lhe uma promessa dizendo que ele seria pai de multidões, que muitas famílias seriam abençoadas através da vida de Abraão. E Deus diz a Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem, mas eu também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. De ti surgirão nações, reis, de ti eu farei grandes nações. E ele faz uma promessa para Abraão, dizendo: Abraão, irmãos, Deus avisa a Abraão muito tempo antes. Deus era tão amigo de Abraão, Abraão era tão chegado de Deus, que Deus avisa antes: olha, a sua descendência, ela irá para um país, ela irá para o Egito, e ela vai ficar presa, ela vai ficar cativa por 400 anos de escravidão. Eles vão estar escravos por 400 anos. Mas depois de 400 anos, Abraão, eu vou tirar esse povo de lá com mão forte. Mas não vou tirar de qualquer jeito. Eu vou tirar eles de lá. E Faraó vai ter que indenizar eles pelo tempo de escravidão. Eles não vão sair de lá de mãos vazias. Eles vão sair de lá com grandes riquezas. Essa é a promessa que Deus faz para Abraão.
Então, quando a Aline brincou aqui, dizendo que eu sou um sonhador, né, que eu deveria chamar José, mas o meu pai se chama José, né, e eu coloquei o nome da minha filha de Raquel. Então, assim, tem algo comigo que mexe nesse texto. Mas quando você vê José sendo vendido da maneira que foi, passando por prisões, para chegar onde chegou, dói, irmãos. Você fala assim, parece que Deus é injusto, parece que Deus não amava José, mas José, independente da maneira que ele chega no Egito, ele é uma semente de Deus plantada no Egito para cumprir a promessa que Deus fez para Abraão. Se a nação vai entrar no Egito para ser escrava, de alguma maneira a nação de Israel precisava entrar no Egito. E a maneira que Deus resolveu fazer foi pegar José e colocar José, uma semente, dentro do Egito. Ele chega como escravo, mas sai como governador. Ele chega como escravo, mas sai como governador. É uma semente que Deus planta. Quando você entender que eu e você somos sementes, você é uma semente. Eu já falei isso aqui, você é uma semente. Eu brinco com as minhas filhas que a Raquel fala assim, papai, eu estava na barriga da minha mãe. Eu não vou explicar isso aqui hoje, porque tem gente que não vai entender. Eu digo, não, você estava na minha barriga. E eu plantei essa semente na tua mãe. E a sua mãe gerou e me devolveu maior. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Estou errado? Você é uma semente. Tudo no reino de Deus é semente. Então, quando Deus planta uma semente em um lugar, qual que é o desejo de Deus? Que essa semente germine, né, floresça, frutifique e dê muitos frutos. Agora, se você fosse perguntar para José, José, você quer ir para o Egito? Ele ia dizer não. José, você quer ser plantado da maneira que você foi plantado no Egito? Ele ia dizer não. Se você perguntasse para Ezequiel, Ezequiel, você quer ver um vale de ossos secos, sequíssimos? Ele ia falar, não, eu quero ir para Copacabana. Eu quero ir para as Ilhas Maldívias. Eu quero ir para Cancún. Fala mais lugar bonito que você quer ir aí. O Rodrigo disse que vai para Gramados esse ano. Polinésia Francesa, Suíça, Paris, Disney, Noruega, Finlândia. Fala um lugar que você quer ir, pelo amor de Deus. Deus está te dando a oportunidade de você profetizar algo nesta manhã, liberar algo nesta manhã. Israel, Jerusalém, Dubai, o Fernando está chique. Dubai. Paraguai, ninguém quer ir para Paraguai. Eu pago a passagem. Irmãos, uma coisa é onde você quer ser plantado. Outra coisa é onde Deus precisa te plantar. Deus não vai te plantar onde você quer. Deus vai te plantar onde você será útil e necessário. Deus vai te plantar num lugar que alguém precisa comer do fruto dessa árvore. Deus vai te plantar num lugar onde tem uma necessidade para que você seja representante e boca dele naquele lugar. Então, ao invés de reclamar do lugar, mude o lugar. Ao invés de reclamar do lugar, mude o ambiente que Deus te colocou. Mude o ambiente que Deus te plantou. Ezequiel mudou a realidade do vale, sim ou não? José mudou a realidade do Egito, sim ou não? Daniel mudou a realidade da Babilônia, sim ou não? Todos homens e mulheres de Deus que foram plantados. Ai, pastor, eu não gosto da minha liderança, eu não gosto do louvor, eu não gosto do meu líder de célula. Irmão, você acha que nós somos piores do que Nabucodonosor? Você acha que nós somos piores do que Senaqueribe? Deus plantou homens. Você acha que nós somos pior do que Potifar, do que Faraó? Deus plantou homens nesses lugares, e mesmo nesses lugares, eles sobressaíram. Porque o problema não é o lugar que você está, é se Deus está com você. E o lugar que Deus te plantar, você não pode sair daquele lugar pior do que você entrou. José chega como escravo, mas morre
como governador. Nunca saia de uma empresa brigado. Nunca saia de uma escola, de uma faculdade brigado. Nunca saia de um condomínio brigado com os vizinhos, ou brigado com o porteiro ou com o síndico do prédio. Nunca saia de uma igreja brigado com a sua liderança. Porque você foi plantado neste lugar para um propósito. E a hora que você sair, tem que sair melhor do que você entrou. Tem que deixar um legado. As pessoas têm que sentir saudade de você e dizer: que bom foi o tempo que essa pessoa passou por aqui. Até porque um dia você pode voltar. Nunca guspa no prato que você comeu. Israel vai ficar... A promessa de Deus é que eles fiquem por 400, mas eles ficam 430. Eles não eram escravos. Grave isso daqui, porque alguém precisa ouvir isso aqui nessa manhã. Eles não eram escravos. Eles eram filhos de Deus. Deus gerou essa nação através de Abraão. Havia uma promessa sobre eles. Então eles não eram escravos. Eles passaram um período como escravos. Então eles não eram escravos. Eles estavam como escravos. A identidade deles não era de escravo. Foi uma fase, foi um período. Uma coisa é você ser, outra coisa é você estar. Você pode estar vivendo um momento de derrota, mas você não é um derrotado. Você pode estar vivendo um momento de fracasso, mas você não é um fracassado. Você pode estar vivendo um período de medo, mas você não é um medroso. Você pode estar vivendo um momento de falência, mas você não é um falido. É só uma fase, é só um momento, é só um período. A sua identidade é maior do que a fase que você está passando. A sua identidade é maior do que a fase que você está vivenciando. Não é um mês ou um ano que vai determinar quem você é em Deus. Alguém pode olhar para você e dizer: caído, derrotado, perdido, falido. Mas você tem que se olhar no espelho e dizer: eu sou filho de Deus. Essa fase vai passar, esse momento vai passar, eu vou sacudir a poeira, eu vou dar a volta por cima, e o final da minha história eu vou provar, não para ninguém, mas para mim mesmo, que eu sou filho de Deus. Você não pode parar nessa fase que você está. Você não pode parar nesse período que você está, porque você está nessa fase, mas você não é essa fase. Diga para alguém, diga: você é maior do que essa fase que você está passando. Diga: alguém vai te ver na próxima fase. Diga, alguém vai te ver na próxima fase. Alguém vai te ver no seu próximo nível. Não me procure no meu passado, porque eu não estou mais lá. Foi só uma fase, foi só um momento, foi só um período. Eu já saí de lá, já estou indo para o próximo nível, porque o futuro me aguarda. E Deus... Eles estavam como escravos, mas não eram escravos. Uma coisa é você estar, outra coisa é você ser. O ser é mais forte. Deus promete dizendo 400 anos, Abraão. Mas a Bíblia diz, ficaram 430. Agora a pergunta, pastor Daniel, é: por que passou 30 anos? Se Deus falou que era 400, por que eles ficaram 30 anos a mais? Sabe qual que é a resposta? Eles não se posicionaram. Ficaram 30 anos a mais. Era para ter saído com 400. Mas como eles não se posicionaram,
ficaram 30 anos a mais. E ficariam mais se não tivesse se posicionado. Porque a Bíblia diz que a hora que eles começaram a clamar, Deus enviou o socorro. Mas enquanto eles aceitaram aquela condição, estavam tão acostumados, tanto que quando saíram queriam voltar. Tem gente que está tão acostumado com a fase que está vivendo, que cria um vínculo de amizade, e Deus está dizendo: ei, vamos para o próximo nível. Vou não. Eu quero voltar. Deus está dizendo: tem uma Canaã te esperando, mana leite e mel. O cacho de uva lá precisa de 2 pessoas para carregar. Aleluia! Não, mas eu quero voltar para o Egito, comer pepino, cebola. Nada contra o pepino e cebola, porque é bênção, né? Mas você comer isso 430 anos. Você não é bobo não, né, pastor? Irmãos, quando isso aqui é coisa de quem não tem relacionamento com Deus. Porque quando você não se relaciona com Deus, você perde o tempo da manifestação de Deus. Isso aqui é coisa de quem não lê Bíblia. Isso aqui é coisa de alguém que está desatualizado de Deus. Porque quem está atualizado faz igual Daniel. Jeremias profetiza, Deus usa a boca de Jeremias, e Jeremias diz: olha, o meu povo vai ficar cativo na Babilônia. Quantos anos, pastor Daniel? 70 anos. Mas depois de 70 anos, tanto que ele fala assim para Jeremias: Jeremias, vai lá e compra a terra de Anatote. Fala o valor. Aí Jeremias vai lá, obedece e compra. Mas depois Jeremias fala assim: Deus, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso. Eu não estou entendendo, por que o Senhor me mandou comprar uma terra que ninguém quer? Por que o Senhor me mandou comprar uma terra que está abandonada? Por que o Senhor me mandou comprar uma terra que não tem valor nenhum mais? Porque não tem animais, não tem pessoas. A terra está devastada. Nabucodonosor, os caldeus acabaram com a terra de Anatote. Aí Deus diz: isso é o que você está vendo agora, Jeremias. Mas eu já vejo 70 anos depois. E essa terra vai voltar a ser habitada. Essa terra vai voltar a ter alegria. Então compra, porque eu sei o que eu estou fazendo. Investe, porque eu sei o que eu estou falando. Só Deus, irmãos, investe naquilo que ninguém quer investir. Só Deus acredita naquilo que ninguém quer acreditar. Porque nós olhamos o hoje, e talvez o hoje não seja tão atrativo, mas Deus já enxerga anos na frente. Aí Ele diz: investe, compra. E Jeremias libera uma palavra dizendo: depois de 70 anos, Deus vai resgatar o povo, e o povo vai voltar a celebrar. Aí quando dá os 70 anos, o povo, mas tinha um homem que orava 3 vezes por dia. Ele abria a janela da casa dele para Jerusalém, e ele orava a Deus. Tinha um homem que não estava na agenda de Nabucodonosor, não estava na agenda da Babilônia, não estava na agenda dos caldeus. Ele mesmo mudando para a Babilônia, ele continuava com a agenda de Deus. Orava 3 vezes ao dia, estava atualizado. Aí quando dá os 70 anos, ele dobra o joelho e diz: Deus, chegou o tempo de liberar o seu povo. Chegou o tempo do Senhor cumprir a promessa que o Senhor falou. Senhor, já deu 70 anos. Então Deus ouve a oração de Daniel e libera o povo, porque Daniel estava atualizado. Quem está atualizado na Bíblia e na oração, na palavra e na oração, não perde o tempo da manifestação de Deus. Estou caminhando para o final. Agar está no deserto, acabou a água, acabou o pão, e ela coloca o menino debaixo de uma árvore para morrer. Era uma adolescente, e ela vai a uma certa distância para não ver o filho morrer. Ou seja, já tinha perdido as esperanças. Enquanto ela ora, o menino chora. Deus ouve o choro, a oração dela ou o choro do menino?
Porque não fazia sentido a oração dela, irmãos. Porque a Bíblia diz que do lado dela tinha uma fonte. Ela está orando: Deus, me dá água, senão meu filho vai morrer. Deus, eu estou morrendo de sede no deserto. E Deus está dizendo: tem uma fonte do seu lado. Tem uma fonte do seu lado. E ela orando. Aí a Bíblia diz assim: Deus abriu os olhos de Agar e ela viu Deus abriu a fonte ou abriu os olhos? A fonte já estava. Geazi acorda bem cedo em Dotã e ele olha, e Dotã está cercada por um grande exército. Eliseu vem saindo assim, acordando, espreguiçando, e ele ouve o grito de desespero de Geazi: ai, meu senhor, o senhor não está vendo o tamanho do exército que veio contra nós? Como que 2 homens vão lutar contra esse grande exército? Acabou, é o fim da nossa vida. Aí Eliseu dá um sorriso e diz: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja o livramento do Senhor. Não era mentira que Dotã estava cercado de um grande exército, mas também é verdade que o exército espiritual de Deus estava cercando o exército inimigo. Eliseu não via só o exército inimigo, Eliseu via também o exército de Deus. Geazi só via o inimigo, não conseguia ver o exército de Deus. Então Eliseu, ao invés de orar e dizer: Deus, manda o livramento, Deus, o senhor não está vendo o inimigo? Eliseu, não precisa orar pelo livramento, o livramento já está aqui. Para que eu vou orar por uma coisa que já chegou? Irmãos, Deus me deu essa mensagem na sexta-feira retrasada. Enquanto nós estávamos aqui no podcast com a Lu e com a Mafê, a Lu liberou uma chave e eu peguei. Ela disse assim: pastor, eu e o Fernando não podíamos ter filhos. Ela era estéril, não podia engravidar. E todo o trabalho de célula, todo o trabalho espiritual que faziam na casa dela, no final eles oravam: Deus, nos dá um filho, Deus, nos dá uma criança. Sempre a mesma oração. Aí diz ela que um dia, no final do culto da célula, a mãe dela, Noêmia, se levanta para orar. Só que na oração daquele dia, ela orou diferente, Ademir. Ao invés de orar pedindo, ela orou agradecendo. E disse: Deus, obrigado pelo neto que o Senhor está nos dando. Deus, obrigado porque o Senhor ouviu a nossa oração. Deus, começou a agradecer. E ela e o Fernando não entendeu. Falou: deve estar orando pelo meu irmão, deve estar orando por outra pessoa. Dias depois, chega a notícia: a Luciana está grávida. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, tem coisas que você está orando que Ele já te deu. Tem coisas que você está orando que Ele já te entregou. Mas você está tão cego com as dificuldades da vida, as tribulações da vida, está tão focado no jarro que terminou a água, que não está observando a fonte que está fluindo do teu lado. Agar estava tão preocupada com o jarro que... Irmãos, para Deus iniciar uma nova fase, Ele tem que terminar a outra fase na tua vida. Para Deus te levar para outro nível, Ele tem que terminar esse nível na tua vida. Jesus vai dizer o seguinte: eu não posso derramar vinho novo em odre velhos. Não aguenta, não suporta. A fase que Deus vai te levar, a fase que Deus vai me levar, tem que morrer algumas coisas na fase antiga.
Algumas pessoas não vão te acompanhar, algumas coisas não vão te acompanhar, algumas ideias não vão te acompanhar. Então, você não quer que Deus tire o jarrinho de você? Aí Deus está dizendo, não, mas se você deixar o jarrinho, eu te dou a fonte. Você está chorando pelo jarrinho e não está entrando no novo, na nova fase que Deus já não vai preparar, já preparou para você. Samuel unge Saul. Saul sai de casa para procurar jumenta, olha só, e volta para casa rei de Israel. Olha o que Deus faz, né? O cara sai de casa para procurar jumenta, procurador de jumenta, e volta para casa rei de Israel. Aí, depois que Samuel unge ele sai para voltar para casa. No meio do caminho encontra alguns homens dizendo, ei, as jumentas foram encontradas. Ele diz, rapaz, jumenta é coisa do passado. Jumenta é um assunto passado. O meu assunto agora não é mais jumenta. Meu assunto agora é reino. Meu assunto agora é Israel. Eu não sou mais procurador de jumenta. Agora eu sou o novo rei de Israel. Algumas pessoas vão te procurar na fase que você estava, mas não vão te encontrar mais. A minha oração nessa noite, nessa manhã, é para que Deus abra os nossos olhos, como abriu os olhos da Noêmia, que parou de pedir e começou a agradecer. Deus, obrigado pela casa que o Senhor me entregou. Gostei dos quartos, Senhor. Gostei do espaço, gostei do local. Obrigado, Senhor. Eu não vou orar mais por essa casa, porque eu sei que essa casa já foi entregue. Eu vou tomar posse dessa casa. Obrigado pelo carro que o Senhor me deu. Que carro lindo, Senhor. Foi da cor que eu realmente pedi, foi da cor que eu realmente queria. Obrigado, Senhor, pela salvação dos meus filhos. Quanto tempo eu orei pela salvação dos meus filhos, mas agora se tornou realidade a salvação dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela salvação do meu esposo. Domingo que vem eu vou até preparar uma cadeira para ele aqui, porque domingo que vem ele vai vir, ele vai estar aqui sentado em uma dessas cadeiras. Será que tem alguém que está acreditando naquilo que Deus está liberando através da minha vida nesta manhã? Algumas, não estou dizendo que é tudo, porque na verdade Deus já fez tudo. Deus não tem mais nada para fazer na minha vida e na sua vida. Tudo que tinha que ser feito foi feito na cruz. Só que Deus vai liberando as coisas por níveis de maturidade. Paulo vai dizer, se o menino for herdeiro de tudo, não vai desfrutar de nada, porque é menino. Então, quando eu vou amadurecendo, Deus vai liberando as chaves, vai liberando as bênçãos, mas já é tudo meu. Agora, se eu não amadureço, se eu continuo um adulto criança, que tem uns adultos criança, né? A Bíblia diz que de ano em ano, Ana visitava Samuel e trocava a túnica dele, sim ou não? Porque o menino estava e a túnica ficava. Tem um monte de gente grande com a túnica pequena, porque não troca, não atualiza. Aí está grandão e com as pernas de fora, no bom sentido, tá, irmãos? Uma túnica curtinha, túnica de bebê. Você acha que vai dar certo a Silvana colocar um vestidinho da Raquel? Deus quer trocar as nossas vestes desta manhã. Deus quer te levar para outro nível de maturidade. Deus quer que você cresça. Para de chorar, para de reclamar. Ah, meu Deus do céu, Deus quer te levar para uma outra fase, para um outro nível. Irmãos, você já parou para pensar que você pode estar 10 anos atrasado? Israel estava 30 e depois ficou mais 40 porque desobedeceu.
Quando deu 400, se eles estivessem atualizados, lendo Bíblia, orando, buscando a Deus, eles saberiam, porque a Bíblia era oral, passava de pai para filho. Lembra José? Estou terminando. Lembra José? José, antes de morrer, ele diz assim: olha, Deus vai visitar essa terra, vai libertar vocês, vai tirar vocês daqui, e eu não estarei mais vivo, mas não deixe nem os meus ossos nessa terra. Leve os meus ossos com vocês. E a Bíblia diz que Moisés leva os ossos de José e sepulta lá em Siquém, lá naquela região que Jesus encontrou a samaritana, é que está depositado os restos mortais de José. Ou seja, ele sabia que Deus ia visitar. Eles conversavam entre eles, um passava para o outro. Ou seja, eles tinham que estar atualizados. Não estavam, ficaram 30 anos atrasados. Tem gente aqui que não casou ainda porque não se posicionou. Eu paro ou continuo? Tem gente aqui que está 5, 10, 15 anos com o ministério atrasado. Já era para você estar muito mais longe, já era para você estar voando muito mais alto, mas não troca a túnica, está de olho no jarrinho que secou. Se o suquerite não seca, Deus não leva Elias para multiplicar o azeite e a farinha na casa da mulher, da viúva. Então, Deus precisa deixar algumas coisas acabar na minha vida e na sua vida, para nos levar para outra fase. Se o vinho no casamento, Felipe, não acabasse, ele em Caná da Galileia, eles nunca teriam provado do vinho que Jesus produziu. Então grave o que eu estou dizendo. Deus quer tirar algumas coisas da minha vida, Deus quer tirar algumas coisas da sua vida. Não é porque Ele te odeia, não é porque Ele quer te magoar, não é porque Ele quer te machucar, é porque Ele te ama tanto e quer te levar para outra fase. E tem coisas e pessoas que não podem ir com você para outra fase, porque não tem a mesma preparação que você, não tem a mesma maturidade que você, não tem o mesmo nível de intimidade que Deus tem com você. E aí quando você tenta levar alguém que não está preparado com você, vai acontecer como aconteceu com Abraão e Ló. No início parece que dá certo, mas lá na frente vai dar briga, lá na frente vai dar problema. Então nessa manhã, faça 2 orações. A primeira é: Deus, eu te agradeço por aquilo que eu estava te pedindo. O Senhor falou comigo nesta manhã que o Senhor já me deu. Só me mostra onde é que está, me mostra onde é que está. Abre a minha visão, Senhor, abre meus olhos, me mostra onde é que está aquilo que o Senhor me prometeu. E a segunda oração: Deus, leva da minha vida aquilo que o Senhor quiser levar. Tira da minha vida aquilo que o Senhor acha necessário tirar. Se o grão de trigo caindo na terra não tivesse morrido, ele não teria multiplicado. Se Deus não tivesse entregado o filho na morte, não teria gerado outros filhos. Foi necessário Deus plantar o filho dele na terra. Ele era o unigênito, agora se tornou primogênito, porque agora nós também somos filhos de Deus. Só estamos aqui porque Deus plantou Jesus para colher uma multidão de filhos. Pastor Júnior Galvão disse aqui: nós queremos viver a ressurreição do domingo, mas não queremos passar pela sexta-feira da dor, do sacrifício. Fique de pé, eu quero orar por você. Em seguida nós vamos cantar. Queridos, na vigília eu preguei uma mensagem e eu disse assim: Deus está falando com alguém aqui. A Noêmia me procurou no final e disse: é comigo, pastor, Deus falou comigo. Então, querido, eu creio que essa mensagem, além de mim, é para mais alguém aqui nesta manhã. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela cumpre o seu objetivo, antes ela cumpre o seu propósito. Então tem alguém que precisava ouvir o que foi falado aqui nesta manhã. Alguém que está orando por algo que já recebeu. Então para de orar por isso e começa a dizer: Deus, abra meus olhos, abra a minha visão para que eu veja aquilo que o Senhor já fez. Porque enquanto você ficar pedindo,
É falta de fé, irmãos. Você pediu, Deus te deu, mas você tá igual a menina lá, orou para Pedro ser liberto, aí Pedro vai lá e bate na porta, ela acha que é um anjo. Estava orando pela libertação de Pedro, mas quando Deus fez o milagre, ela não acreditou, porque foi tão rápido, foi tão grande, que ela se assustou. Não se assuste, querido. Tudo que Deus faz é grande, tudo que Deus faz é milagre, tudo que Deus faz é extraordinário. Só receba aquilo que Deus está fazendo. Não é por merecimento, é por graça. Ai, pastor, eu não mereço. Tem razão, você não merece, mas Deus quer fazer, querido, na minha vida e na sua vida. Ele escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele confundiu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus é especialista em pegar improváveis, como pegou aqueles discípulos, e transformar em grandes homens e mulheres de Deus. Você não está aqui porque você é bom, você não está aqui porque você é teólogo, você não está aqui porque você tem faculdade, você não está aqui por causa da sua condição financeira. Você está aqui porque Deus te escolheu para estar aqui. Deus te chamou, e o propósito é maior do que você. O propósito é maior do que as suas dores. O propósito é maior do que as suas aflições. O propósito é maior do que você mesmo. O propósito não nasceu por causa de você, você nasceu por causa do propósito. Pelo amor de Deus, se renda a Deus nesta manhã. Para de resistir o que Deus quer fazer na tua vida. Para de tentar impedir Deus de trabalhar. Abre o teu coração e diga: Deus, chega de resistir, Deus. Deus, Espírito Santo, eu estou facinho hoje, vem, me pega, mas me pega por dentro, me moe, me amassa, faz um novo vaso. Eu não sei, mas eu estou nas tuas mãos. Faça de mim o que o Senhor quiser fazer nesta manhã. Vamos cantar, e aí no seu lugar você vai rasgar o teu coração.